Fala galera, continuando aí com a correção dos vídeos, vamos falar agora sobre os espelhos esféricos. E aí, essa primeira questão acaba que ela ficou errada, né? Ela não é sobre os espelhos esféricos em si, né? É sobre sombra. Mas vamos fazer ela logo rapidinho aqui, ó. Um feixe luminoso partindo da fonte pontiforme incide sobre um disco de 10 centímetros de diâmetro. Sabendo que a distância da fonte ao disco é 1/3 da distância deste ao anteparo e que os planos da fonte do disco e do anteparo são paralelos, pode-se afirmar que o raio da sombra projetada sobre o anteparo é de, olha só, fonte luminosa, ok? Aí vamos botar aqui um disco, vamos botar vendo de lado, né? Fica mais fácil de visualizar. E aí você vai ter aqui embaixo o anteparo, né? Agora olha só, o que está acontecendo? Ó, o raio de luz, né? Ele vem e ele só consegue passar por esse disco quando ele passa pelas extremidades, né? Porque ele é opaco, tudo bem? E aí o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter uma situação que você tem aqui 10 centímetros de diâmetro, né? E aqui embaixo vai se formar uma determinada sombra, que também vai ter um diâmetro, ok? A questão fala que a distância que você tem entre, né, a fonte e o disco é 1/3. Então vamos botar assim, ó. Vamos botar 1, tá? É 1/3 da distância deste disco até o anteparo. Se é 1/3 disso daqui, significa que essa distância aqui embaixo é 3 vezes maior que aqui em cima. Então ela vai ter 3 unidades de medida. Então enquanto tem 1x, embaixo tem 3x. Basicamente isso. E aí o que você vai fazer? Ele quer saber qual é o raio que você tem aqui, né? Então, pegando uma secção transversal, né, sempre repara que você vai ter triângulos semelhantes aqui, ó. Por quê? Esse ângulo aqui é comum, tanto esse triângulo menor quanto o triângulo grande, né? E aí, nós sabemos que, como são duas retas paralelas, esse ângulo é correspondente a esse. E esse daqui, ó, é correspondente a esse, né? Então, eles são congruentes, né? Tem a mesma medida. Então, olha só, vamos fazer aí a semelhança de triângulo, né? Olha só, base está para a altura, 10 está para a altura 1x, né? Não sei qual unidade de medida, mas não faz diferença, porque qualquer unidade de medida que eu colocar aqui, eu vou cortar com a do lado, você vai ver. E aí, ó, o maior, base, né, eu botei S de sombra, está para tudo isso aqui, ó, vale quanto? 4x, né? Ah, mas se eu quiser botar centímetro, não tem problema, porque se eu botar 1 centímetro, né, vamos fingir que isso aqui tem metro, né? Ficaria 100 e aqui 400, eu poderia cortar. Ah, se eu quiser botar em pé, não tem problema, porque o fator de conversão aqui é aqui também, eu consigo cortar. Então você pode colocar qualquer unidade de medida, não faz diferença, bota só o número mesmo e a sua proporção, né? Aí vamos simplificar aqui, ó. O x pode cortar com x e 10 pode cortar com 5, né? Vamos dividir por 5. Aqui fica 2, aqui fica 1 e você multiplica cruzado. Aí vai ficar, ó. E não, isso aqui não é 5 não, caraca. A minha letra parece o S e o 5, né? Perdão. Até eu me confundi agora. Vamos botar D para não ter problema, tá? Então, vai ficar 10 está para a altura 1x, assim como D está para a altura 4x, né? Que é tudo aqui. Agora sim, vamos cortar aqui esse x, né? E multiplicar cruzado. Aí você vai ter, ó, D vezes 1, D igual a 10 vezes 4, 40. Então o diâmetro aqui embaixo vai ser 40. 40 o quê? Vamos lá. A unidade que eu estou usando aqui, ó, tem que ser a mesma. 10 está em centímetro, então D tem que estar em centímetro também. Então 40 centímetros. Mas a questão não quer saber o diâmetro, a questão quer saber o raio, né? Então o raio vai ser o quê? 20 centímetros. Então a resposta correta é o quê? Letra A. Ok? Agora continuando, vamos falar, enfim, né, sobre questões de espelhos esféricos, né? Então, ó, questão 2. Um espelho côncavo produz uma imagem real invertida de mesmo tamanho que um objeto situado a 40 centímetros de distância. A distância focal do espelho então olha só, o espelho côncavo, né, ele vai ter a característica de focalizar, né, os raios refletidos sobre o foco, né? Focalizar, né? Então você vai ter aqui o foco. O espelho
côncavo, ele tem 5 formas de fazer uma imagem, né? Lembrando que tem imagem própria também, né? São 4, na verdade, né? 5 eu estou contando com o do convexo. Então, são 4 formas. E aí, só uma delas, tá? Consegue fazer uma imagem real invertida de mesmo tamanho, tá? Dos espelhos que a gente estuda, que são o plano, o convexo e o côncavo, para ter mesmo tamanho, tem que ser ou um espelho plano ou um espelho côncavo em uma determinada situação que a gente vai ver agora, tá? Então, só pelo fato de falar que é uma imagem invertida de mesmo tamanho, você já sabe que só pode ser um espelho côncavo, tá? E quando que ele forma esse tipo? Bom, nós sabemos que o espelho ele tem foco e o raio de curvatura, né? Para você ter uma imagem invertida de mesmo tamanho, o objeto, vamos fingir que ele é uma setinha aqui, ó. O objeto tem que estar em cima do raio de curvatura, tá? Aí quando a gente vai formar a imagem, ó, um raio de luz que incide paralelo, né, ao eixo principal, ele vai ser refletido em direção ao foco, tá? É um dos raios notáveis. E nós sabemos também que o raio de luz que incide no vértice do espelho, né, que é onde está o encontro do espelho com o eixo principal, ele vai refletir fazendo o mesmo ângulo em relação ao espelho, né? Acontece que quando a gente faz essa montagem, a imagem sempre se forma exatamente em cima do raio de curvatura e com o mesmo tamanho, tá bom? Então você pode falar que nessa situação, né, você vai ter, ó, mesmo tamanho, vai ter uma imagem real, né, tá do mesmo lado que o objeto e é invertida, tem que decorar, tudo bem? Lembrando que essas regras que a gente usa, né, para usar a lei de Gauss e por aí vai, elas só servem para pequenas angulações, né? Ela não serve para qualquer caso de espelho esférico, mas qualquer questão que fale sobre valores é para você considerar que está falando que é um espelho gaussiano, né? Que segue esses padrões aí, tudo bem? Então, essa questão está falando que o objeto está situado a 40 centímetros, né, do espelho, ele está falando que P é 40 centímetros, né? A distância do objeto ao espelho é P. Só que se ele está em cima do raio de curvatura, você pode falar que o raio de curvatura é 40 centímetros também, né? E nós sabemos que o raio é o dobro do foco, então o foco vai ser quanto? 20 centímetros, né? Então, resposta certa, letra A. É uma questão sem conta praticamente, né? Só dividir isso aqui por 2. Mas é importante decorar, né, os casos de formação de imagem, tá? Questão 3, vamos ver a questão 3 agora, ó. Também é uma questão teórica, ó. Se um objeto real se encontra no foco de um espelho esférico côncavo, sua imagem vai se formar no... Então vamos lá, ó. Aqui está o objeto, espelho côncavo, e ele se encontra no foco. A gente acabou de ver, né, que um raio de luz que vem paralelo ao eixo e bate no espelho, ele reflete sobre o foco, não é? Lembra que tem 3 princípios de propagação, 3 princípios geométricos de propagação da luz? Um deles é o princípio da reversibilidade, né? Então você pode inverter o caminho. Então o caminho que vem pelo foco, né, quando ele bate no espelho, o que acontece? Ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal, né? Então vamos botar por aqui, ó. 2 raios de luz aqui que estão sendo, né, saindo do foco e estão, ó, refletindo nesse espelho. Eles vão ser paralelos. Se eles são paralelos, eles nunca se encontram. E lembra que a formação de uma imagem é quando os espelhos, raios de luz, eles se encontram, né, no espelho esférico. Se eles não vão se encontrar, eles não se formam. Ou de uma forma mais elegante, eles se formam onde? No infinito, né? Então a resposta certa, letra E, tá? É o que a gente chama de imagem imprópria, né? Que é quando a imagem ela não se forma. Você vê meio embaçado, né, na verdade. Quando você vê, né? Porque, né, a gente está falando de situações reais. Bom, próxima questão, questão 4. Né? Questão 4 é mais uma questão teórica. Ó. Suponha que o espelho de um farol de automóvel seja esférico de distância focal 10 centímetros. Sobre a posição D da lâmpada desse farol em relação ao vértice do espelho e sobre o tipo de espelho, podemos afirmar que... Então, olha só, o objetivo de um farol é canalizar, é um canhão de luz, né?
Então você quer os raios de luz, o quê? Paralelos, para ele cobrir apenas a região que ele está analisando. Então você quer uma situação tipo isso aqui, ó. Uma situação que você está formando um canhão de luz. Você não quer concentrar o raio de luz em um único ponto, não. Você quer em todo um campo visual, né, que é onde o carro tem que estar olhando. Se você manda esse raio de luz, por exemplo, para um chão, esse raio de luz batendo no chão, ele vai refletir e você vai conseguir enxergar o chão. Tudo bem? Você não vai ter uma imagem se formando da lâmpada, né? Esses raios de luz aqui, ó, eles vêm da onde? Da lâmpada, né? Se você botar a lâmpada sobre o foco, ó, ela vai mandar luz, vai bater no espelho e vão ser raios de luz paralelos, né, que vão iluminar tudo que está na frente. Iluminou o chão, a luz bateu no chão e reflete, então você enxerga o chão, tudo bem? Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter a lâmpada exatamente sobre o foco. Se a questão fala que a distância focal é 10 centímetros, né, então acaba que tem que ser a letra A. Ah, e por que tem que ser a letra A e não pode ser a letra C? Porque a letra C fala que é um espelho convexo, né? O espelho convexo, ele não vai ter essa situação. No espelho convexo, todas as formações de imagem do espelho convexo fazem ela ser virtual, né? Ou seja, aparenta ser dentro do espelho, direito e menor, né? Ele não vai fazer você ter esse tipo de situação, né? Jogar os raios de luz para fora dessa forma, né? Além disso, o espelho convexo, quando o raio de luz bate nele, a reflexão deles, eles se espalham, né? Você não tem essa formação de canhão aí não, tá? Questão 5. Vamos lá. Questão 5. Um objeto real está a 10 cm de um espelho côncavo de 10 cm de raio. A imagem desse objeto em relação ao espelho está localizada a... Então vamos lá, de novo. Ó. Um objeto real está a 10 cm de um espelho côncavo, né, de 10 cm de raio. Olha só. É isso que está acontecendo. Ó. Aqui está o espelho côncavo, né? Aí você vai ter aqui o foco dele e o raio. O raio é 10 centímetros, né? Então, a imagem, ela está se formando aonde? Vamos ver. Se a imagem, ou melhor, se o objeto ele está em cima do raio, né? Lembra que a imagem se forma justamente em cima do raio também, só que invertida? É um espelho côncavo, né? Então é isso que está acontecendo. Ó. E aí, vamos lá. A imagem desse objeto em relação ao espelho está localizada a 10 centímetros também. Porque essa distância aqui, né, é a mesma que o raio. Né? E se o objeto está a 10 centímetros do espelho, ele está sobre o raio. Pela própria questão, você consegue tirar essa informação. Né? Então a resposta certa da 5 é a letra D. Tá? Questão 6. Vamos lá. Questão 6. Um espelho esférico convexo forma sempre de um objeto direito e real uma imagem direita e virtual. Né? Nós sabemos que um espelho convexo sempre vai ter uma imagem direita, ou seja, ela não é invertida. Sempre é virtual, ou seja, não está do mesmo lado que o objeto. Né? Então, se o objeto está fora do espelho, parece que a imagem se forma dentro do espelho. E ela é sempre menor. Tá? Então, a resposta certa é a letra E. Apesar dele não falar do tamanho, você pode considerar isso também. Tá? Bom, questão 7. Questão 7, ela fala que um espelho fornece de um objeto uma imagem real invertida. Né? Então, olha só, imagem real, tu já sabe que é um espelho côncavo. Invertida, você também já sabe que é um espelho côncavo. Tá? De mesmo tamanho que o objeto. Cara, mesmo tamanho só acontece no espelho plano e no espelho côncavo quando o objeto está sobre o raio de curvatura. Então, você já sabe que o objeto está em cima da onde? Do raio de curvatura, né? Porque ele está falando que é do mesmo tamanho. Se a distância focal do espelho é 20 centímetros, então a imagem se forma onde? Pô, cara, a gente vai ter uma situação dessa aqui de novo, questão 5, ó, né? Você tem que ter a imagem se formando sobre o raio de curvatura. Então o objeto tem que estar sobre o raio de curvatura, né? Então, ó, se a distância focal do espelho é 20 centímetros, o raio é quanto? É o dobro, é 40 centímetros, né? Então a resposta certa é o quê? Ó, qual é o tipo de espelho, né? E qual é a distância do objeto à sua imagem, né? Então vamos lá. Cara, nós sabemos, né, que o objeto ele está no dobro do foco, então 40 centímetros. Então a gente pode falar que P é 40 centímetros. E P', né, que é onde se forma a imagem, é 40 centímetros também, porque ela tem que estar também sobre o raio. Qual é a distância entre a mesma posição e a mesma posição? É 0, né? Então a distância entre eles é nula. O tipo de espelho é côncavo e a distância entre eles é nula. Então a resposta certa é a letra B, né?
Questão 8. Vamos ver a questão 8 aqui agora. Ó. Um espelho esférico conjuga a um objeto real a 40 centímetros de seu vértice uma imagem direita e 2 vezes menor. Galera, imagem direita em espelho esférico só pode acontecer em 2 situações, né? Que é no espelho convexo, que é sempre direita, né? E no espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice. Qual é a diferença de um para o outro? No convexo, a imagem é menor. No côncavo, nessa situação, a imagem é maior, né? Então, como a gente está falando que é uma imagem direita e 2 vezes menor, você já sabe que é convexo. Então, só pode ser letra C, D e E, né? Agora, ele quer saber qual é o valor da distância focal. E nós sabemos o seguinte, ó, a ampliação, ela é positiva se é a imagem direita. Se fosse invertida, seria negativa a ampliação. E nós sabemos que se é 2 vezes menor, a ampliação é meio. Tá? E a ampliação, ela é igual a foco dividido por foco menos P, menos a posição do objeto. Tá? É uma das fórmulas mais batidas que a gente tem. Então, olha só. Vamos lá. 1 sobre 2, né? Igual. Distância focal, ele deu? Não, é o que a gente quer saber. Dividido por distância focal menos P, quem é P? 40 centímetros, né? Ó, objeto real, né? Ou melhor, um espelho esférico conjuga a um objeto real a 40 centímetros. E se houver uma imagem direita e 2 vezes menor, né? Então, olha só, quem é que está a 40 centímetros do seu vértice? O espelho, ou melhor, a imagem, né? O português está meio esquisito, mas presta bastante atenção. Ó. O espelho conjuga a um objeto real. O objeto real é o objeto, né? A 40 centímetros do seu vértice. Então, quem é que está a 40 centímetros do vértice do espelho? É o objeto real. Né? Então, é o P, menos 40. Multiplica cruzado, o que você vai ter aqui? Ó? F menos 40 vezes 1, né? Não precisa nem aplicar distributiva porque é vezes 1, igual a 2F. Passo F para a direita, menos 40, igual a 2F menos F. Quanto que dá isso? Ó, menos 40 igual a F. Qual unidade que a gente está usando? Centímetros. Pô, por que deu negativo? Porque é uma imagem virtual, né? O convexo sempre forma uma imagem virtual que você tem, né? Agora, o que a questão está falando? Ó? E qual é a resposta aqui? Rapidinho, letra C. Convexo e 40 centímetros de módulo de distância focal. É isso mesmo, essa aqui. Tá? Deu negativo porque é convexo. Eu estava achando que isso aqui era pelinha, vi errado, tá? Então, vamos lá. Só para deixar claro essa parte aqui que talvez tenha ficado meio confusa, né? Quando eu olhei aqui, eu visualizei um pelinha. Maluquice na minha cabeça. Negativo aqui significa o quê? O que é um foco negativo? Significa que é convexo, tá? Só isso. Por isso que deu negativo. Um espelho côncavo tem foco positivo e um espelho convexo tem foco negativo, né? Quando a imagem é virtual, o que é negativo? É o pelinha, né? Se o pelinha deu negativo, a imagem é virtual. Se o pelinha deu positivo, a imagem é real, tá bom? Bom, então a resposta é letra C, tá? A 8 é letra C. Agora vamos fazer a questão 9, né? A última aí de espelho esférico. Acho que cabe aqui. Ela não parece ser grande, não. Vamos lá. Um jovem estudante, para fazer a barba mais eficientemente, resolve comprar um espelho esférico que aumente 2 vezes a imagem de seu rosto, quando ele se coloca a 50 centímetros dele. Que tipo de espelho ele deve usar e qual raio de curvatura? Galera, ampliar, né, aumentar a imagem em um espelho, dos que a gente estuda, que é o convexo, o côncavo e o plano, só pode ser o côncavo. E só pode ser numa situação que ele esteja entre o foco e o vértice. Por quê? Porque ele quer fazer a barba. Ele não quer imagem de cabeça para baixo, né? A gente sabe que a imagem ampliada no côncavo pode acontecer em 2 situações. Uma delas é direita, né? Direita e virtual. A outra é o quê? Real e invertida. A gente quer que ela seja ampliada direita, né? A gente não quer fazer a barba olhando para o espelho de cabeça para baixo, né? Bom, e aí o que a gente vai fazer? Ó, vamos botar aqui o A, né? A ampliação é de quanto?
Cara, ele está falando que quer que seja 2 vezes, né? Ó, aumente 2 vezes, então é 2. Como é um espelho côncavo, né? Nessa situação, ela vai ter que ser o quê? Direita, então positivo, né? E aí, a questão está falando que a distância que você tem do objeto, né, ao espelho cadê? 50 centímetros, né? Então você vai ter a ampliação igual, vamos usar essa fórmula aqui, ó, F sobre F menos P, né? Então você vai ter aí o foco dividido pelo foco menos 50, tá? Multiplica cruzado aqui, né? Então aqui é 1, multiplicou, ó, vai ficar 1 vezes F, F igual 2 que multiplica F menos 50. Então, F igual, aplica a distributiva, 2F menos 100, né? Passo sim para a esquerda, o F para a direita, vai ficar ó, 100 igual 2F menos F. Então, 100 igual a F. Qual unidade? Centímetro. Então, o foco, a distância focal é 100 centímetros, mas ele quer o raio de curvatura. O raio de curvatura é o dobro. Então, 200 centímetros é o raio de curvatura, ou seja, 2 metros. Qual é o tipo de espelho? Côncavo. Então, a resposta certa é letra B. Tudo bem?